Eu vou seguir aqui, gente, porque eu converso agora com o secretário da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos, que está em Bento Gonçalves e atualiza a situação depois do rompimento da barragem 14 de julho na cidade. Muito boa tarde para o senhor, secretário. Muito obrigada por tomar esse tempo de conversar aqui com a audiência do CNN 360, nesse dia tão complicado que deve estar demandando um esforço dramático aí das equipes de resgate, das equipes de assistência à população. Por favor, atualiza um pouco para a gente em que pé que estão as coisas por aí, como está a resposta das forças públicas a respeito dessa tragédia e fale um pouquinho também para a gente, se possível, sobre esse esforço para convencer a população de que a situação é de fato muito grave, talvez muito mais graves nas áreas em que elas estão alocadas do que foi em anos anteriores. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Clarissa. Realmente a gente tem que aproveitar as oportunidades para bem comunicar nesse momento em que as adversidades elas se impõem. Estamos desde ontem aqui em Bento Gonçalves, um ponto focal. O governador Eduardo Leite determinou 3 pontos focais aqui no interior do estado, um liderado pelo vice-governador em Santa Cruz do Sul, que pega uma região mais central do estado, o chefe de gabinete, Coronel Euclides, mais conectado com a região metropolitana, e nós aqui chefiando aqui pela Serra Gaúcha, onde pega os municípios de Bento e todos os municípios aos arredores. Na noite anterior, já no dia anterior, havíamos programado, estávamos em contato com um empreendedor da usina 14 de julho, que é do Complexo Seran, para que a gente conseguisse buscar uma intervenção para a abertura das comportas laterais, visando reduzir a pressão sobre a barragem. Mas, infelizmente, desde que chegamos até aqui, que começou a chover, não parou de chover e não teve teto, porque aqui região de serra é muito difícil porque a neblina traz dificultadores e os helicópteros não conseguiram, desde ontem, nas janelas que tínhamos de oportunidade para intervenção da empresa na barragem, a partir das 5 da manhã, depois uma janela às 7 da manhã, buscamos tentar às 10 e depois a 1 hora da tarde, foi quando então a chamada ombreira, né, o lado direito da barragem acabou rompendo e tendo uma vazão extraordinária nesse momento. Agora, secretário, a gente ouve ali, é natural, recorrentemente, a ideia de que essa é uma tragédia que está se repetindo ano a ano. A gente teve essa situação no ano passado. Gostaria que o senhor falasse um pouco aqui para a nossa audiência sobre o trabalho preventivo que foi feito no decorrer dos últimos meses, de que forma que o Estado se preparou para essa situação e explicando, é claro, que a situação se mostrou ali além do que seria possível projetar, por isso a situação tão dramática que a gente está observando agora. Houve, de fato, efetivamente feito esse trabalho preventivo por parte das forças do Estado e de que forma foi feito isso em cooperação com outros agentes, como, por exemplo, prefeituras e governo federal? Um ponto importante, em que pese ainda tenhamos algumas resistências por parte da população em levar a crer que a informação que estamos levando ela precisa ser seguida à risca para minimizar o impacto, a gente vê neste evento climático um número muito menor de famílias e pessoas que tiveram essa resistência. E isso, dado o que aconteceu efetivamente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acredito que nós tenhamos perdido o sinal do secretário da Casa Civil do Rio Grande do Sul. Ele conversava aqui com a gente a respeito da situação dramática vivida no estado, as fortes chuvas, falando um pouco do trabalho de prevenção que foi feito, da maneira como o governo do estado se empenhou em informar devidamente a população, explicar a gravidade da situação e convencer os moradores das áreas afetadas que é indispensável que elas aceitem a orientação de deixar as áreas de risco. Vamos conferir agora a nota da Companhia Energética do Rio das Antas, a Seran, sobre o rompimento da barragem. A companhia informa que detectou às 13 horas e 40 minutos do dia 2 de maio, hoje, o rompimento parcial do trecho direito da barragem da usina 14 de julho, devido ao contínuo aumento da vazão do Rio das Antas e das fortes chuvas que seguem atingindo o estado do Rio Grande do Sul desde a última terça-feira, dia 30. A Defesa Civil foi comunicada do ocorrido para a tomada de ações adicionais. O plano de ação
de emergência foi colocado em prática no dia 1º de maio, ontem, às 13h50, segundo as autoridades ali, segundo a companhia, em coordenação com as defesas civis da região, com o acionamento de sirenes de evacuação da área para que a população local pudesse ser retirada com antecedência e em segurança. Esse ponto aí, levantado nessa nota, é muito importante porque remete ao que o secretário da Casa Civil estava informando para a gente, que houve ali uma quantidade menor de vítimas observadas ali, registradas até o momento, justamente por conta do funcionamento mais eficiente desses sistemas de alertas. Aí eu prossigo aqui com a nota da companhia. As barragens de Monte Claro e Castro Alves encontram-se em estado de atenção e seguem sendo monitoradas. A Ceram segue em contato com as autoridades competentes e ressalta o cuidado com as pessoas. A empresa pede que todos se informem através de seus meios de comunicação oficiais. O acesso à informação pelos meios oficiais é fundamental para a gente evitar desinformação, garantir que todas as pessoas que estejam em áreas afetadas sigam corretamente as orientações. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura também monitora as estruturas de outras 13 barragens de usos múltiplos que estão em estado de alerta. 5 delas já estão em processo de evacuação. São elas: Barragem Santa Lúcia, em Putinga, Barragem São Miguel do Buriti, em Bento Gonçalves, Barragem Belo Monte, em Eldorado do Sul, Barragem Dalbó, em Caxias do Sul, e Barragem Nova de Espólio de Alta Malta, DIHL, em Glorinha. A ANEEL e o Operador Nacional do Sistema acompanham a situação de outras 5 barragens de geração de energia elétrica no estado que estão em estado de atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente, no momento em que o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, comunicou o colapso da barragem 14 de julho nas redes sociais. Nós recebemos agora a informação da Ceram, que controla as barragens. A barragem de 14 de julho acabou de colapsar. A informação que a gente precisa passar para todos os moradores que vivem às margens do Rio das Antas e Rio do Taquari é sair o mais rápido possível desse local. A tendência é que isso suba em torno de 2 a 4 metros. Essa é a tendência que aconteça nos próximos minutos e nas próximas horas para os municípios mais abaixo lá no Taquari. Importante, isso é uma informação oficial e a gente precisa informar o máximo de pessoas possível dentro da margem do Rio das Antas e do Rio Taquari. A gente trouxe, gente, uma entrevista aqui no Bastidores CNN mais cedo com o prefeito de Bento Gonçalves, que deu mais detalhes sobre as ações que estão sendo implementadas na região após o rompimento dessa barragem. Vamos dar uma olhadinha. A gente teve o rompimento parcial da barragem 14 de julho. A gente conseguiu mobilizar a nossa população que vive às margens do Rio das Antas, que é esse ponto, a conseguir ir para algum lugar mais alto. A gente ainda tem alguns locais que a gente não tem acesso, que a gente não tem comunicação, que a gente ainda está buscando informações. A comunidade da linha Alcântara, que é onde a gente tinha o maior número de pessoas, a gente conseguiu salvar todas as vidas, todas as pessoas que estavam lá. E isso cria um alento para todos nós, mas é uma grande preocupação. A gente tem que agora descobrir a informação que a gente ainda não conseguiu acessar. Todos esses locais estão inacessíveis, a gente não consegue chegar por carro, a gente não tem helicóptero, a gente não conseguiu fazer rescue de helicóptero e a gente está fazendo por picadas, entrando em desmoronamentos, fazendo um caminho extremamente arriscado para as nossas forças de segurança, da Defesa Civil, para tentar resgatar essas famílias. Mas a informação que eu tenho, a barragem rompeu parcialmente, foram 2 metros, em torno de 2 metros de uma onda que passou por essas comunidades, e essa onda agora está se dirigindo para os municípios de São Valentim do Sul e Santa Teresa. Vocês viram aí na tela, gente, o rompimento dessa barragem. As imagens são muito fortes, muito dramáticas, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comunicou esse rompimento da barragem 14 de julho e comentou sobre a dificuldade de enviar aeronaves para essa região. Vamos ouvir.
Nós recebemos há pouco a informação do rompimento da ombreira direita da barragem 14 de julho, da usina hidrelétrica 14 de julho, que fica em Cotiporã. E nós fizemos evacuação, é importante dizer, né? A gente já tinha essa notícia desde ontem, dessa ameaça, fizemos os alertas, fizemos evacuação, localidades que a gente não conseguiu evacuar ou atingir, pedimos, acessamos as pessoas, buscamos acessar por contato para pedir para que busquem locais mais elevados no curso do rio, todo esforço no sentido da gente levar aeronaves para essa região, mas infelizmente as condições climáticas não têm permitido que a gente acesse com os helicópteros essa localidade, tá? Eu vou voltar a conversar aqui, gente, com o secretário da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos. A gente estava conversando com ele agora há pouquinho, perdemos o sinal, a comunicação com ele. Ele volta para cá para explicar como estão as coisas por lá. O secretário está em Bento Gonçalves e atualiza a situação para a gente depois do rompimento dessa barragem. Boa tarde novamente, secretário. Bem-vindo de volta. Mais uma vez, obrigada por nos atender. A gente assistiu aí, secretário, a essas imagens dramáticas do rompimento da barragem. O que a gente pode esperar ali em termos de resposta imediata das autoridades, as populações que estão ali nesse entorno, que estão sendo afetadas, e também para ajudar a conter um pouco a preocupação da população com outros episódios que possam vir a acontecer? Bom, como eu mencionava, como tivemos eventos no ano passado, para esse ano nós conseguimos sensibilizar o maior número de pessoas para que efetivamente se afastassem das áreas de risco e fossem para locais que tivessem capacidade e condição de não serem atingidas pelas cheias. O governo do estado, desde os últimos eventos, se preparou, investiu na Defesa Civil em informação para que a gente pudesse ter o máximo de informação antecipada. Isso foi crucial para que a gente pudesse antecipar esses eventos que infelizmente estão acontecendo. O governador Eduardo Leite, há 2 dias atrás, já vinha mencionando, já vinha falando que não levássemos, não deixássemos de levar a sério essa situação, porque efetivamente passaríamos por algo que nunca o estado do Rio Grande do Sul passou na sua história. E o que a gente vivenciou aqui, como também mencionava, a gente tentou desde do dia anterior, desde ontem, acessar a barragem, levar os técnicos da empresa para que pudessem, ao ser içados, fazer a tentativa de abertura manual das comportas, visando reduzir a pressão que estava na barragem, mas infelizmente não teve teto, porque até o presente momento a chuva não para aqui no município de Bento Gonçalves e na região da Serra. E a região da Serra, como mencionei, tem cerração que prejudica o voo por helicópteros. E o governador mencionou, a gente conseguiu, junto com os municípios, afastar o máximo de pessoas. Temos apenas uma comunidade aqui próxima da barragem que nós não conseguimos acessar, porque houve um desbarrancamento de ambos os lados e as pessoas não conseguiram sair dessa localidade. Mas o contato que a gente tinha ainda ontem, nós pedimos a essas famílias que pudessem subir ao máximo no morro possível, abaixo dos parreirais, para que pudesse se afastar o máximo do rio. Temos a expectativa, e vamos ficar na expectativa positiva, que quando conseguirmos fazer o sobrevoo, identificando aquela localidade, essas famílias possam ter subido a um nível acima dos 2 metros que a barragem acabou gerando com esse rompimento parcial. O que nós temos agora para frente ainda? Precisamos ter condições. A empresa ainda está aguardando, porque o rompimento parcial dessa barragem se deu no lado direito, onde não estão as comportas. Então, para evitar mais pressão e que ela possa colapsar integralmente, a gente precisa acessar, junto com os técnicos da companhia, essas comportas para a sua abertura, reduzindo assim a pressão nessa barragem. Porque se não conseguirmos colapsar a sua estrutura integralmente, aí sim teremos um volume maior de águas. Mas, para os municípios abaixo, a gente tem mantido contato frequente com a Defesa Civil e com os prefeitos, inclusive elevando as famílias a um nível superior do que é necessário, justamente para pecarmos pelo excesso e não termos novas mortes do que já temos até o presente momento. Secretário, deixa eu trazer o nosso analista Pedro Venceslau aqui para a nossa conversa, que ele vai fazer uma pergunta para o senhor. Secretário, a região está inacessível por terra e por ar,
mas já é uma região problemática e já existem equipamentos que podem prever acidentes climáticos como esse. Não dava para o governo já ter pensado numa estratégia para acessar essa região no caso de uma tragédia como essa? Ou esse é um problema sem solução diante do tamanho e do volume de chuvas que chegaram na região? Pedro, diante do tamanho do volume, é um problema de uma solução muito difícil, porque nós tivemos diversos acessos aqui na região da Serra, algo que não era comum aqui no estado do Rio Grande do Sul, com o desbarrancamento, né, com a queda de barreiras, fazendo com que algumas comunidades ficassem ilhadas e sem acesso por terra. Conseguimos, sim, os bombeiros conseguiram no dia de ontem, saindo no período da tarde, conseguiram retornar hoje de manhã, conseguiram acessar uma comunidade que tem aqui próximo, que foi deslocada para uma comunidade em nível superior, que não fosse atingido pelas cheias, e essas famílias, são 60 pessoas que estão nesta comunidade, conseguimos acessar por terra. Mas aquelas localidades onde você teve a infraestrutura afetada, aí a gente tem dificuldades, não haveria condições de uma previsibilidade, porque o que estamos tendo agora é a infraestrutura colapsada. O que a gente também está se preocupando agora, para não ter desabastecimento na região, é manter um canal humanitário de acesso que tenhamos com a capital do estado, para que a gente possa trazer mantimentos. E esse também é um desafio, porque nós tivemos problemas na BR-386, tivemos problemas na 448, na 444, na 446, enfim, na 470, diversas rodovias que tiveram a sua condição, ou queda de pontes, ou barreiras criadas pela queda das encostas. Então, é um desafio enorme e que, por terra, a gente conseguiu acessar algumas comunidades, mas aquelas que tiveram integralmente a sua logística de acesso prejudicada, somente via aérea. E aí a condição climática que não está dando trégua. No evento do ano passado, choveu muito durante um período e no dia seguinte tivemos a capacidade e a condição de, com voos, resgatar as pessoas. Neste momento, a chuva não dá trégua, vocês podem ver aqui atrás de mim, ela não está cedendo e especula-se que até amanhã ela permaneça com essa condição. Mas em qualquer momento, tendo a possibilidade do sobrevoo, o Exército está aqui conosco, aqui na comunidade de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, para que a gente consiga acessar essas comunidades e identificar se conseguimos salvar as pessoas que nós tentamos proteger no dia de ontem. Secretário, Jussara Soares, nossa analista em Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Olá, secretário. Secretário, após esse rompimento da barragem, o alerta para que as pessoas deixassem ali algumas áreas foi emitido para quantas cidades? Queria fechar esse balanço com o senhor e também se já há uma estimativa de quantos moradores terão que deixar ali as suas residências diante desse alerta. Perfeito, Carla. Quando houve, na verdade, essa barragem está já em alerta desde ontem, porque como ela estava inacessível, o empreendedor então a colocou em emergência. Então, desde então, as sirenes foram acionadas e o PAI, que é o plano de ação da barragem, foi colocado em prática com a Defesa Civil Estadual, junto também às prefeituras e a Defesa Civil Municipal, para que houvesse a evacuação dessas famílias que estivessem na zona, na mancha de inundação, que também está dentro do PAI. Então, este movimento a gente fez. Com o rompimento parcial, agora neste momento, a gente então buscou nos municípios a jusante, porque tem um tempo da barragem até chegar, por exemplo, no primeiro município, que é São Valentim, tem um tempo e dentro desse tempo possibilitou-se também identificar se havia ainda remanescentes de pessoas no curso da água que estava passando. O que a gente não conseguiu efetivamente e que a gente tem expectativa que eles tenham conseguido, subindo o morro, se protegido mais acima desse morro, é uma comunidade que está mais próxima da barragem e esteve inacessível e ainda continua inacessível por terra, somente conseguindo fazer este acesso via aéreo, o que não conseguimos até o presente momento. Pedro Venceslau. Tem 6 helicópteros que estão ali estacionados, se não me engano, em Criciúma, esperando o tempo melhorar. Então não há nenhuma perspectiva, por enquanto, desses helicópteros enviados pela FAB poderem entrar em operação.
Os helicópteros da FAB, que estavam posicionados em Santa Maria, têm atuado na região central, na região de Santa Maria, Sinimbu, Candelária, também com algumas dificuldades, paralisações em alguns momentos. Essas novas aeronaves estavam posicionadas em Santa Catarina, são do Exército Brasileiro e realmente não conseguiram ainda chegar aqui em Bento Gonçalves. E a mensagem que temos recebido é justamente a falta de teto. Ainda hoje de manhã, sabendo do grau de complexidade, da necessidade dessa intervenção junto à barragem, tentamos com os helicópteros do governo do estado e também do estado de Santa Catarina. Mas os helicópteros dos bombeiros nossos aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também não conseguiram acessar justamente por falta de teto. E aí tivemos essa dificuldade enfrentada. Reforço, quando você tem o acesso por solo impossibilitado por queda de barreiras, onde múltiplas rodovias, ruas, vicinais, estradas estão impedidas e o único acesso é o aéreo, a gente, nesse caso, tendo a dificuldade técnica de sobrevoo, a gente passa a ter dificuldades de acessar. Conseguimos, com o restabelecimento da telefonia, manter contato com essas famílias e temos a expectativa que elas possam ter conseguido, sim, subir morro acima, estão protegidas pelos parreirais, não tendo sido atingido por esta onda de 2 metros que foi gerada com rompimento parcial e fazemos aí votos que a gente consiga resgatá-los com vida e as próximas horas serão cruciais. Secretário, em crises como essa, a gente costuma ver uma mobilização muito grande, uma rede de solidariedade, com estruturas de doação, com assistência, auxílio às vítimas, às famílias prejudicadas e afetadas por essa tragédia. O senhor tem aí informações que o senhor possa dividir aí sobre como está sendo organizada essa rede, que tipo de assistência está disponível para as famílias? Estamos no momento ainda de resgate e esse é um momento bem dificultoso porque ainda estamos com toda a força focado para trazer as pessoas que estão em condições precárias para dentro dos ambientes selecionados e criados para esse fim, para recepcionar essas pessoas. Ademais, a gente precisa ter esses corredores humanitários, a gente precisa ter acesso. Santa Cruz do Sul, por exemplo, está inacessível, tem que fazer um retorno que também passa por regiões onde tiveram problemas e a gente precisa garantir esse acesso. A gente está aqui com as concessionárias das rodovias e também com o nosso departamento autônomo de estradas e rodagens para fazer a desobstrução. Só que, claro, a desobstrução com a chuva contínua, ela, além de dificultosa, tecnicamente ela também passa a ter graus de dificuldade que não se consegue chegar para esse fim. Mas sim, estamos fazendo manifestações e publicações daquilo que é necessário do ponto de vista humanitário, de higiene, de água. Nesse momento, em algumas regiões, é importante água. E também vamos lançar novamente, mais uma vez, como lançamos no ano passado, um número Pix para que a gente consiga canalizar esses recursos integralmente para aquelas famílias no segundo momento. Quando a gente terminar a etapa de resgate, quando iniciarmos a etapa de recuperação e de assistência, aí conseguirmos ser mais efetivos e ágeis nessa situação. Nós estamos conversando aqui com o secretário da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos. Secretário, eu vou trazer umas outras informações aqui para a nossa audiência, mas deixo aqui o espaço aberto para o senhor retornar aqui mais tarde conosco para trazer mais detalhes e seguir atualizando essas informações conosco. Muito obrigada por falar ao CNN 360. Muito obrigado. Nós que agradecemos o espaço, porque nesse momento comunicar é muito importante.